Imagina como seria a sua vida se você conseguisse determinar com clareza quais são as prioridades do seu dia e conseguisse, a partir disso, lidar melhor com os imprevistos e com todos os problemas que acontecem dentro do seu dia. Foi exatamente isso que eu aprendi quando eu li Essencialismo do Greg McKeown, este livro aqui. E nesse vídeo de hoje eu vou contar para você como que ler Essencialismo fez com que eu criasse o método 1, 2, 3 de priorização e quais são os 3 principais aprendizados que esse livro me trouxe no que diz respeito a determinar prioridades. Primeiro, vamos lá, deixa eu falar para você um pouquinho, talvez você conheça já esse livro, Essencialismo do Greg McKeown, é um clássico aí do desenvolvimento pessoal, da produtividade, e eu descobri esse livro aqui em 2019, e desde então, né, eu li ele no comecinho do ano de 2019 e ele literalmente explodiu a minha mente, e desde então eu leio este livro todos os anos no começo do mês. E eu acabei de ler Essencialismo agora, nesse ano de 2025, e por isso eu resolvi gravar este vídeo aqui para você, tá? Então, é um livro que eu super indico. E o que ele traz? O essencialismo é um modo de vida, é um modo de viver. A partir do momento em que você começa a buscar uma vida essencialista, você busca o modo como você age em relação ao seu tempo, você muda o modo como você se relaciona com tudo aquilo que acontece. Porque a grande ideia, a filosofia por trás do essencialismo é você construir uma vida com sentido, buscando poucas coisas que realmente importam. Então, um essencialista, ele pensa o seguinte: eu vou fazer poucas coisas, porém, essas poucas coisas eu vou fazer de uma maneira muito bem feita. E isso me trouxe, né, um olhar diferente para as minhas prioridades, como eu já vou falar para você já já. Além de pensar, além de mudar o modo como você pensa sobre as tarefas que você tem no seu dia, você também vai fazer essas tarefas de uma maneira diferente quando o seu modo de enxergar o mundo é um modo essencialista. Eu vou pensar menos, porém melhor, e eu vou buscar de maneira consistente sempre enxugar a minha lista de tarefas, sempre deixar poucas coisas no meu dia. Porque esse é um dos grandes problemas e uma das grandes dificuldades que eu percebo que muitas pessoas têm e que eu já tive durante muito tempo, que é o seguinte: eu olho para a minha lista de tarefas, eu vejo aquele monte de tarefas para fazer para o dia e eu acho que tudo aquilo é importante. Eu não consigo ter uma clareza de julgamento e de filtro para entender o que realmente importa. E quando você começa a construir uma mentalidade essencialista, isso ajuda você. E aí você vai consistentemente e filtrando essas ações, você vai disciplinarmente buscar fazer menos coisas. Tanto é que o subtítulo do livro é A Disciplinada Busca por Menos. E foi exatamente isso aqui que me chamou muita atenção quando eu vi este livro. E aí você vai ter uma vida com mais significado, uma vida com mais propósito, e você vai sair do automatismo da vida de ficar resolvendo, né, bucha, resolvendo problemas e apagando incêndio o tempo todo. Essa metodologia, ela me levou a criar o método 1, 2, 3 de priorização, que é o método onde eu ensino nas minhas mentorias e é onde eu ensino você também no DNA Produtivo, que é o meu treinamento onde em 7 aulas eu ensino você, eu te mostro, eu te dou a possibilidade de você desenvolver uma mentalidade essencialista, de você organizar a sua semana e o seu dia
a partir dessa filosofia essencialista. E em uma das aulas eu mostro e explico o método de priorização, que é o método 1, 2, 3 de priorização, onde eu vou olhar para todas as tarefas que eu tenho no meu dia e eu vou determinar poucas prioridades. Uma prioridade máxima, que eu chamo de tarefa essencial, já pelo nome essencialismo. Essa única tarefa, de todas aquelas que eu tenho que fazer no meu dia, existe sempre uma única de todas elas que eu não vou terminar o dia sem fazer. E que eu já entendo ali, no momento de escolha, que aquela atividade vai fazer a diferença no meu dia. Se eu conseguir cumprir aquela tarefa da minha lista, além dos meus compromissos e das minhas rotinas, de tudo aquilo que eu tenho para fazer ali de maneira que já está otimizada na minha agenda, se eu conseguir cumprir aquela única tarefa essencial, o meu dia já vai ser um dia produtivo, porque eu entendi que aquela tarefa vai fazer a diferença no meu dia e no andamento ali da minha semana. Além dessa única tarefa essencial, então repara, você vai filtrar, você vai começar a olhar para isso. Tem muitas pessoas que falam, Jorge, mas como é que eu vou selecionar uma única tarefa? Sim, uma única tarefa essencial. Jorge, eu tenho 3, 4. Treina o seu olhar. Aprende a olhar para uma. Eu comecei com 3, mas dessas 3, qual que se eu fizer vai facilitar a vida das outras 2? Qual que se eu fizer vai me trazer um resultado mais rápido, vai me levar em direção àquilo que eu estou buscando? Essa tarefa é a tarefa essencial. E aí eu tenho uma tarefa essencial, 2 tarefas que são tarefas importantes, é um nível de prioridade 2. Ou seja, são tarefas que eu vou dedicar tempo depois que eu fizer essa minha tarefa essencial. Eu gosto também de, em dias que eu não tenho tantos compromissos para executar, eu selecionar, além da tarefa essencial e das 2 tarefas importantes, eu também seleciono 3 tarefas desejáveis, de nível de prioridade 3. Ou seja, se eu der conta de fazer a minha tarefa essencial, as minhas 2 tarefas importantes, cumprir a minha agenda com compromissos e rotinas, eu vou olhar para essas tarefas desejáveis e daquela lista de tarefas que eu tenho, elas é que eu vou colocar energia e tempo. Ou seja, olha como isso traz uma clareza muito maior. Olha como isso vai criando em você uma mentalidade essencialista. Porque você vai olhar para todas as tarefas que você tem e você vai escolher uma tarefa de prioridade 1, 2 de prioridade 2 e até 3 desejáveis. Gente, no mundo onde nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível dentro de um dia, eu aprender a priorizar as tarefas é exatamente o diferencial para uma pessoa ser produtiva ou não ser produtiva. Esse é o grande diferencial e essa é a grande dificuldade que as pessoas têm. Tem muita gente que sabe organizar as coisas de uma maneira muito linda e maravilhosa, ter uma baita de uma agenda, mas olha para aquilo e não enxerga clareza, enxerga uma confusão mental muito grande. Por quê? Porque tem uma mentalidade em que produtividade é você dar conta de tudo. Não é isso. E aí nós entramos já no primeiro ponto que esse livro me trouxe de grande aprendizado, que eu quero trazer aqui para você, que é o seguinte: você não pode fazer tudo. Uma vida essencialista é uma vida onde você entende absolutamente isso. Você entende que você não pode fazer tudo, que você não vai zerar sua lista de tarefas todos os dias, que você não vai terminar com 100% de produtividade durante a sua semana. Por quê? Porque você não pode fazer tudo. Eu costumo dizer para os meus mentorados, costumo dizer nos meus treinamentos o seguinte: se você está de maneira recorrente zerando sua lista de tarefas, pô, Jorge, eu zero minha lista de tarefas todos os dias. Então, sabe o que significa? Que a sua vida está muito fácil, que está muito molezinha, que está muito confortável.
Porque se você realmente está colocando ficha para viver uma vida com propósito, se você realmente quer evoluir na sua vida, naquilo que você está fazendo, independente do que seja, você tem que colocar marcha. Você tem que colocar energia. Só que você tem que colocar energia nas coisas certas. E aí, quando eu coloco energia para evolução, o que vai acontecer é que mais tarefas vão ser geradas, porque toda conquista que você tem gera uma nova tarefa. Por isso que a gente tem mais tarefa do que tempo disponível, porque eu acabei de resolver uma tarefa, vai me gerar uma outra tarefa. Isso é sinal de evolução, isso é sinal de conquista. Então entenda o seguinte, eu quero evoluir, eu quero conquistar, mas eu não vou dar conta de tudo. Primeiro ponto. E aí, isso nos leva para o segundo ponto que eu vou trazer para você aqui, que é o seguinte: se você não aprender a estabelecer as suas prioridades, alguém vai fazer isso por você. Alguém vai fazer isso por você. Então, talvez você queira dar conta de tudo, talvez você queira dar conta de tudo aquilo que te pediram, de tudo aquilo que você precisa fazer, e aí você está deixando com que os outros priorizem as suas tarefas, e aí você vai ficar o tempo inteiro dando conta da lista de tarefas das outras pessoas. Uma boa parte do nosso dia, obviamente, que a gente precisa fazer coisas que talvez a gente nem gostaria de estar fazendo. No seu trabalho, na sua casa, nas suas resoluções, nos seus vários papéis. Mas espera aí, precisa ter espaço na sua agenda para compromissos, para rotinas e para tarefas que vão levar você para a evolução, que são prioridades sua, que você determinou, que você disse que você iria fazer, e você vai construir um espaço dentro do tempo e do dia para que você faça aquelas tarefas. E aí entra o terceiro aprendizado. O sim, ele precisa ser óbvio. Na hora de você determinar uma tarefa prioridade, você tem que olhar para a sua lista de tarefas e falar assim, cara, é essa tarefa. É isso daqui que vai fazer a diferença. É esse o primeiro passo que eu tenho que dar para o meu projeto. É esse o próximo passo que eu preciso dar para transformar minha vida financeira, para transformar meu relacionamento, para transformar a minha gestão do tempo. É esse. O sim é óbvio, porque toda tarefa que você olha e fala assim, será que eu vou fazer ela hoje? O sim não é óbvio. Se você está olhando para aquilo com uma certa desconfiança, é porque aquela tarefa ela não era para estar na sua lista no dia de hoje, ou talvez ela nem era para você estar fazendo ela. O sim tem que ser óbvio, cara. As suas listas de tarefas, as suas tarefas da sua lista, elas têm que ter ali um significado. Você tem que olhar para cada tarefa da sua lista e ter dentro daquela tarefa um propósito. Nem que seja aquela tarefa assim, comprar ovo. Cara, eu vou lá comprar o ovo no supermercado porque eu preciso comer o ovo, porque eu gosto de comer o ovo, porque minhas filhas... Tem que ter um propósito. Eu vou lá comprar porque eu preciso ir, tal. Tô dando um exemplo muito banal aqui, mas você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. O sim tem que ser óbvio para suas escolhas. E quando você entende, eu não posso controlar tudo. Eu preciso determinar as minhas prioridades. Se eu não posso controlar tudo, eu preciso desenvolver quais são as minhas prioridades, porque senão alguém vai fazer isso para mim. E para eu desenvolver as minhas prioridades, eu tenho que entender o seguinte, olhar para tudo aquilo que eu preciso fazer dentro do meu dia e olhar e falar qual é o caminho óbvio para a minha evolução. Quais são as tarefas que eu preciso fazer que vão me levar na direção daquilo que eu estou construindo? Esse é o sim óbvio. O resto é não. São essas tarefas que o sim é óbvio que vão para a sua lista de próximas semanas. O dia ou vai ser descartado, ou vão para um outro dia, ou vai para algum dia talvez. Enfim, você vai dar um outro destino para esta tarefa. E se você quer aprender a construir de maneira consistente as suas listas de tarefas, você vai assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui para você.